Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos entrando ao vivo e pegando o Jaiminho, fazendo besteira aí no tablet, falando com as pessoas. Mas hoje a gente está com Carol Figueiredo e com Jaime Figueiredo. É com vocês, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, você que acompanha a gente já há bastante tempo. E a gente agradece, hein, esse público tão carinhoso com a gente. E exatamente por isso que o programa Ao Volante faz questão de homenagear aqueles que despertaram essa paixão toda pela gente. E uma surpresa para vocês, hein? O nosso grande convidado da noite chama-se Carol Figueiredo. Mas a gente não podia deixar barato, não, porque a gente sabe que eles também aprontaram muito nas pistas, André. E por isso mesmo, você foi buscar quem? Jaime Figueiredo. E esses dois têm muita coisa para contar. Então, boa noite, Carol. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter trazido o Jaiminho. Essa foi a melhor pedida do dia. Bom, muito obrigado. Eu fico feliz em ser convidado a participar desse programa com o meu ídolo, a pessoa que eu me mirei em tudo que eu fiz até hoje em automobilismo, principalmente no kart. Carol Figueiredo, o campeão, o meu ídolo. Deixa eu fazer uma pergunta. Carol, a gente costuma escutar que quem tem filha mulher serve para quem tem filho homem, né? No caso, você tinha 3 filhos homens, né? E o Jaiminho 3 filhas mulheres, era isso mesmo? Eu tenho, na verdade, 4 filhos homens. E o Jaiminho ele tem 4, eu tenho 3 mulheres, mas ele me gozou muito por causa disso durante muitos anos. E, na realidade, as suas mulheres são mais bonitas que os meus filhos. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Carol, mas, me diga uma coisa. Para que você fosse esse pai maravilhoso que você é, e que a gente sabe que tem uma família linda, graças a Deus, e que a gente tem que agradecer, que está emprestando um pouquinho você hoje aqui para a gente, a tua história é uma coisa muito interessante. O teu pai era português, né? E veio para o Brasil e aqui casou com a sua mãe, que era brasileira. E aí surgiu Carol Figueiredo. E esse Carol Figueiredo, que a gente tem o prazer de receber aqui, que é um paulistano, ele participou das primeiras provas que a gente pode imaginar do desporto motorizado aqui no Brasil. Começando no kart, depois foi para o carro. Conta um pouquinho desse teu início aqui para a gente, Carol. Vamos lá. Na realidade, meu início se deve ao Cláudio Daniel Rodrigues, que foi o precursor do kart, o primeiro fabricante de kart no Brasil. Eu tinha um veículo inglês e quem só dava manutenção em São Paulo era o Cláudio. E o meu esporte predileto na época era hipismo. E aí o Cláudio fez a minha cabeça e eu passei de 4 patas para 4 rodas. Foi esse pulo. Mas o Cláudio se tornou muito meu amigo. Fiquei muito amigo do Mário de Carvalho, que mais tarde fabricou os Minis, que comprou do Wilson, do Maneco, e me apaixonei pelo kart. O que mais? Acho que é só. O Jaiminho também está na mesma balada que eu. Bom, eu sou pequenininho, né, Carol? Estou falando com o The Best, o número 1, né? Senhores, acabei de receber uma notícia bombástica aqui que a gente tem que falar. Saiu hoje na TV Globo, no Cidade Alerta também. Prefeitura abre licitação para desmontar arenas e construir escolas na capital. Ou seja, o Parque Olímpico vai ser desmontado. O que a gente tem que fazer? Um lobby para tentar fazer lá, Jaiminho? Bom, nós, modéstia à parte, há 2 anos atrás, começamos um projeto de fazer o autódromo lá. Mesmo com a arena toda montada, nós íamos fazer a pista em volta, muito bem desenhada por vocês. Participação direta sua, Soler, e do Gildo, que foram as 2 pessoas que desenharam,
viram todas as partes técnicas da pista, foi uma consulta à FIA, me lembro disso tudo muito bem. Nós não conseguimos porque os donos nos falaram que tinha de levantar espigões lá. Aí nós ficamos meio perdidos na história. E aí surgiu também um cara dizendo que arrumou um terreno lá no Deodoro. Imagina, Carol, fazer um autódromo numa pista onde era treinamento de bomba, dinamite, essas coisas todas, queriam fazer um autódromo em cima disso. Inclusive, tinha várias minas do Exército plantadas nesse local. E esse projeto acabou não indo em lugar nenhum, não é isso, Gildo? Eu acho que não foi a lugar nenhum, né? Agora, tomara que você... Pois é, foram tantas coisas que aconteceram, né? Que eu acho que não era para acontecer. E quando as coisas não acontecem, geralmente acontecem para o bem. Mas foi muito interessante vocês falarem de autódromo, porque para quem nos acompanha, quem é fã do automobilismo, quem não sabe, Carol Figueiredo venceu a prova inaugural do Autódromo do Rio de Janeiro. Foi ou não foi, Carol? Foi. E o mais interessante Conta pra gente como é que foi aquele dia. Tá, o dia foi maravilhoso, mas o mais interessante da história não é essa. O mais interessante da história é que eu trabalhava numa empresa chamada Dacom. A Dacom era representante da Porsche no Brasil, além da Volkswagen. E a Dacom tinha uma equipe em cima de Carmanguia. E o piloto principal da Dacom era o José Carlos Patti, o Moco, que era meu padrinho de casamento e meu amigo, tanto quanto o Jaime. E eu ganhei a corrida e o Moco foi segundo. E, para minha felicidade, eu não perdi o emprego da Dacom. Isso é um fato inédito que eu acho que nenhum lugar do mundo aconteceu. Agora, Pois é. Todo mundo respeitava o Carol. O Carol é uma figura, primeiro, humana, fora de série. E segundo, como piloto, vocês estão cansados de saber que Carol é uma das cabeças do automobilismo nacional, né? Sempre foi. Já me elogia tanto que não é tanto verdade. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Não, eu vou só dar um corte disso que o Jaime falou. Alguns dos nossos amigos que começaram a correr na minha época tinham o sonho de correr na Europa, correr de Fórmula 1, ser um piloto internacional. Outros não tinham. Você pode ver que o Bird nunca tentou correr lá fora. Eu nunca tentei, corri uma vez só, mas não era minha praia, tá? Então, a diferença é que esses outros pilotos, como o Luiz Pereira Bueno, o Zé Carlos Patti, o Wilson, o Emerson, certo? Eram pilotos focados em fazer carreira no Brasil para atravessar outras fronteiras. Eu acho que o Jaime também, pela família, pelo trabalho, também nunca se aventurou a fazer isso. Então, agora, tudo isso se deve ao kart. Se o kart não tivesse surgido naquela época, nós não teríamos tantos novos pilotos. Nós tínhamos pilotos antigos, correndo de carreteira, Camilo, Catarina Andreato, outro que eu não esqueci o nome, que nunca correram de kart. Tá? E o kart trouxe essa oportunidade para surgir novos pilotos. Felipe, nosso diretor, tem uma foto de um carro azul aí com você. Vamos colocar ela no ar? Olha aí, Carol. Esse é um dos carros que a Dacom tinha, que quando ela desmanchou a equipe, o Ludovino Pérez, que era um amigo nosso, comprou e usava na rua, tá? Esse carro está no Nenê, tá? Esse carro está no Nenê, não tá, Carol? Ele não entendi, não tá lá desculpa. no Finote? Esse carro não está no Finote? Não sei, porque o Ludovino faleceu e eu não sei qual foi o destino que a família deu ao automóvel. Tá? Porque mas, quando a Carol, me diga uma coisa. Por favor. A Dacom pegava o motor do Porsche e colocava dentro do Carmanguia. Como é que era esse trabalho? Como é que era dirigir este carro Carmanguia com um motor tão forte quanto o Porsche? Infelizmente, eu nunca corri nele, nem andei, porque como eu corria pela Willis quando eu trabalhava na Dacom, eu não tinha essa oportunidade.
Eu via preparar, porque eu trabalhava na oficina, tá certo? Via toda a parte de fabricação, né? Mas devia ser uma coisa bem difícil. Eu acredito que era um carro tão difícil quanto ou pior do que os Alpine da Willis. Você tem uma ideia? O Alpine da Willis tinha 5 marchas e não era sincronizado. Então, no transcorrer da corrida, se você não trocasse marcha na hora certa, você era obrigado a parar o carro, engatar primeiro e sair de novo. Então, era um aprendizado difícil. Ô, Carol, Carol, Jaiminho, Gildo, deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. A Danusa Palhares está mandando boa noite para vocês. E falou que está com saudade do Jaiminho. Tá? Muito obrigado, um abraço na Danusa, uma das boas pilotos que nós tivemos, e uma carioca fora de série. Ela encarava os mamanjos facinho. Agora, Carol, vamos falar uma verdade aqui. O Jaiminho nunca teve gabarito para guiar esses carros, né? Porque quando vocês estavam andando lá na frente, ele estava lá atrás capotando, né, de um Maverick, não é isso? Eu acho que aí o gabarito é a palavra errada. Eu acho que alguns tiveram mais sorte de ter carros melhores e outros não tiveram essa oportunidade. Tá? Eu acho que existiu na época muitos pilotos que nunca tiveram oportunidade de sentar num carro bom. Tá certo? Talvez o Jaiminho tivesse nessa categoria. Não, muito obrigado, Carol. Mas agora, eu não era dessa época, hein? Eu não era dessa época. Essa época eu era fã de Carol Figueiredo, de Marivaldo, de Zé Carlos Patti, essas coisas todas. Eu comecei a correr de automóvel após correr de kart, uma carreira de kart muito bonita, feita pelo Carol para mim. O Carol foi assim o meu papa na minha carreira de kart, entendeu? E depois é que eu comecei a correr de automóvel. Jaiminho, Carol andava na sua frente. André, a gente tem que acalmar um pouco o facho dos dois aí, porque é o seguinte, tá? Vocês se comportem, porque Carol Figueiredo participou, sem dúvida nenhuma, de uma das mais importantes equipes, a equipe Willys. Se tem uma equipe que ajudou a escrever a história do automobilismo brasileiro, foi a equipe Willys. E contou com Carol Figueiredo, se eu não me engano, ela era comandada por Luiz Antônio Greco, outro grande fera, outro grande monstro do automobilismo brasileiro. E o nosso querido Jaime Figueiredo, pelo outro lado, teve que obedecer ao senhor Bob Sharp, na equipe Volkswagen, uma outra grande equipe que deixou a marca dela registrada principalmente no Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. Então, vocês dois, grandes campeões, com os nomes nos anais da história do automobilismo carioca e brasileiro, se comportem, hein? Bom, eu vou falar primeiro, porque eu vou dizer que o Renan chegou depois. Ele deve ter hoje 50 anos, 55 anos. O Renan é muito novo. Olha aqui, Carol, é 7,5. 7,5. Mas eu vou dizer uma coisa. 7,5 para 80 não é grande diferença. Não é coisa de diferença, mas eu tomava muito ferro seu. Você 5 anos mais velho que eu. Você vê só como é que são as coisas. Acontece o seguinte. O Carol... Não, vamos ser sinceros. O kartismo forte estava em São Paulo. Infelizmente, os cariocas sofriam muito para ter bons motores e bons chassis pela distância da fábrica. Tá? Essa é a grande verdade. É difícil. O kartismo carioca era o kartismo heróico. Certo? Dependia de estar... É verdade ou mentira? Não, é verdade. Nós tínhamos de ficar o tempo todo à mercê de preparação por telefone. Você falava com os caras, manda seu motor, você mandava o motor, aí volta o motor. E não tinha uma continuidade de preparação como vocês tinham aí. Mas, como eu falei, a minha sorte, Solé e Gil, foi que eu fui para a equipe Hollywood. E na equipe Hollywood, eu tinha o Carol,
como chefe geral da equipe Hollywood, que era praticamente uma equipe da Mini, não é, Carol? Então, eu fui mais bem tratado nesse ponto. Então, eu tinha uma assistência melhor. Mas o Rio de Janeiro sempre teve muito bons nomes, né, Carol? Sempre teve muito bons nomes no kart, não é verdade? Né? Jaime, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar e pedir, Felipe, eu acho que a gente tem uma lembrança da Hollywood aí para eles, não tem? Olha aí. Esse é o Alex. Quem é que estava dentro? Eu acho que era o Luiz Pereira Bueno nesse automóvel. Luiz Pereira Bueno, isso mesmo. É isso mesmo. Senhores, deixa eu falar uma coisa que acabou de chegar aqui para mim. Geraldo, da Casa de Pista lá em Potenza, organizador da Classic MG, acabou de fazer o convite para vocês irem conhecer a Classic MG lá no Autódromo Potenza. Estão convidados. Obrigado. Mas como mostraram a foto da equipe Hollywood, nós temos que salientar que existiu a equipe Hollywood porque existiu o Mauro Salles. Quem trouxe a Souza Cruz, quem trouxe a Souza Cruz para o automobilismo foi o Mauro Salles, que era um apaixonado por automobilismo e era um forte influenciador junto à Ford, que depois comprou o Willis, tá? O Max Pierce da Ford era muito amigo do Mauro Salles. Então, o Mauro Salles foi um dos grandes incentivadores do automobilismo nesse momento que estava passando do kart para o automóvel. Ele é um dos pilares desse automobilismo. Tá? Isso é verdade. Carol, o Jaiminho, quando eu falei com ele que eu queria que ele estivesse aqui no programa hoje conosco, ele me falou o seguinte: o Carol Figueiredo é o meu ídolo no automobilismo. Eu queria saber desse ídolo do Jaiminho, porque o Jaiminho é um dos meus ídolos no automobilismo. Me conta qual foi o momento mais difícil para você no automobilismo e o momento mais prazeroso. Para mim ou para o Jaime? Para você. Tá. O mais difícil até eu arrisco dizer, mas não vou não. Foi numa cidade serrana aqui do Rio. O mais difícil é quando eu errei a freada e tinha um poste fora do alinhamento, tá? Mas o acidente em si não foi nada que me trouxe tanta mágoa quanto a morte de um grande amigo nosso, que era amigo do Jair também, do Cacaio, Joaquim Carlos Matos, que na ânsia de chegar até o carro onde eu estava batido, ele foi atropelado e morreu. Então, esse é uma mágoa que eu carrego até hoje. Porque talvez, se eu não tivesse batido, ele não tivesse morto. Então, isso me traz um certo peso em 80 anos. Tá? E o momento mais feliz. O meu adversário mais ferrenho chamava-se Clóvis Moraes. Era um gaúcho que corria de kart. E ele era o máximo, ele tinha tudo que você pode imaginar de bom. Ele era o único brasileiro correndo de kart que não usava corrente entre a coroa e o pinhão. Eles tinham um sistema de engrenagem que chamava Margay. Era uma caixa fechada a óleo. Então ele não se sujava, ele corria de macacão branco. E um dia que eu tive a oportunidade de ganhar dele em Volta Redonda no Brasileiro, foi o meu máximo. Eu devia ter parado de correr naquela época. Que isso, parar de Felipe, o Felipe tem uma foto muito interessante. Aqueles carrinhos na rua, Felipe. Tá aí? Olha só. Pois é. Vocês sabem onde é isso? Isso é Volta Redonda? Não, isso é São Paulo, Araraquara. O bairro chamava Fonte. Foi logo depois que eu e o Moco estreamos de Gordini. E o Greco deu uma mão para a gente levar os nossos Gordini para correr em Araraquara. O Moco foi de Willis Interlagos Coupé. Eu fui com o meu Gordini de rua, que é o 6. Tinha o Marinho de DKV, tinha o Bir de DKV,
tinha uma outra pessoa, que agora, infelizmente, esqueço o nome, corria de Berlinete, que teve um acidente bem grave lá, que foi o Scavone, agora que eu me lembrei. Tá? Scavone, É uma, isso. é uma corrida de rua que, na verdade, naquela época se permitia, né? Hoje em dia não existe essa possibilidade. Jaiminho, Tem muita Carol, gente eu tenho que perguntar as coisas para você, porque o Jaime é garotão, só pegou autódromo asfaltado. Quando você comentou, que o André perguntou, né, um momento difícil para você, passando para o nosso pessoal, para o nosso público, o Carol estava se referindo a 1968, uma corrida em Petrópolis, onde tinham trechos de paralelepípedo. Já havia tido um acidente antes, aí teve o acidente do Carol, e o Carol foi incrivelmente retirado do carro por uma personalidade do automobilismo que eu tenho um carinho enorme, estou com uma saudade enorme, vou encontrar e vou trazer para o programa ao volante, que se chama Wilson Fittipaldi Júnior. Mas, Carol, eu queria te perguntar uma coisa. Como era a técnica que você usava para andar naqueles paralelepípedos, andar nessas corridas de rua? Como é que vocês faziam para se manter em linha reta? O paralelepípedo que eu me lembro foi só em Petrópolis. Nós corremos em Vitória, no Espírito Santo, corria aí na Barra, era asfalto, é só Petrópolis. Mas eu não posso dizer que eu era um especialista em paralelepípedo, tanto que eu achei um poste. Então, é só perguntar para outro piloto que montou em paralelepípedo. Se bem que eu tenho a impressão que o poste estava fora do alinhamento oficial da prefeitura, viu? Mas não foi tanto minha. Ele ia atravessar a pista, o poste. Mas naquela corrida que não devia ter sido realizada, no dia anterior morreu um carioca também. Tá? E algum expert... Cardoso, não é? Eu não me lembro o nome, infelizmente, mas algum especialista inverteu a pista. Então, onde era descida, virou subida. Onde era subida, virou descida. Então, talvez isso também ocasionou mais um tipo de acidente que não devia acontecer. Mas já se passaram alguns anos, agora é muito mais... Para você ter uma ideia, quando se corria, macacão à prova de fogo não existia. Existia uma senhora chamada Dona Silvia, que o Jaiminho fez o macacão lá, fazia macacão de bem santista. Banco de corrida era o banco de rua que você sentava. Cinto de segurança, só se fosse o seu cinto na calça, porque não tinha cinto de segurança. Tá? Esse apoio que agora custa uma fábula que põe atrás do pescoço para não quebrar o pescoço, o Hans, só se fosse uma gola rolê da sua camisa, porque o Hans não existia. Tá? E uma das sequelas piores que eu tive do acidente foi quebrar o pescoço e comprimir a minha vértebra cervical, a minha coluna cervical. Tá? Então, esse Hans que tem hoje é uma salvaguarda para o pescoço dos pilotos. Tá? Então, era um tempo mais difícil. E os carros também não andavam o que andam hoje. Tá? Então, tem tudo um diferencial. Senhores, chegou uma pergunta aqui para mim. Sabe que eu fico pensando? Como é que mudou o automobilismo? Na nossa época, a gente, para ter um macacão de corrida fora da Dona Silvia, a gente pedia às tias, aos avós, ou a mãe que ia viajar para a Europa para comprar para a gente lá. Você lembra disso? Lembro. Você tem uma ideia? Quando eu fui para Nova York, eu fui num lugar que vendia tecido Nomex e trouxe para a vida costurar um macacão à prova de fogo. Nós vamos falar de coisa boa, isso é coisa muito do passado. Certo? Ninguém sabe nem o que é Nomex. Senhores, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu recebi aqui uma pergunta. Jaiminho, estão me acusando de falar que você foi desleal com um certo campeão brasileiro de automobilismo numa prova de superkart. Que você jogou o cara para fora na primeira volta. E o cara era só o maior ídolo do Brasil do automobilismo na época. Conta essa história aí, Jaiminho. Carol, você se lembra do superkart, que foi uma categoria maravilhosa, né? Maravilhosa. E você corria com Mário de Carvalho? Não, corria... Você correu de superkart com quem? Com que equipe?
Ou você Não, não eu correu? corria, não tinha mais equipe Hollywood. Eu corria freelancer no mar. Eu corria uma ou duas corridas, Freelance. porque tinha acabado de consertar o pescoço, então eu estava meio 3/4 com medo. Bom, eu sei o seguinte, que quando eu cheguei na pista no sábado, que a gente treinava no sábado e corria no domingo. Quando eu cheguei no sábado, tinha lá uma pessoa que falava, vai correr. Eu falei, não, não vai correr, pô. Essa corrida aqui é para gente acima de 35 anos, né? E que está parado de kart, essa coisa toda, é só acima de 35 anos. Não, ele vai correr porque é importante para a categoria. Eu falei, não, eu não vou fazer festa para ninguém. Pô, eu quero correr para ganhar. Agora, se eu for correr para perder para esse cara, eu não quero. E eu fiz um protesto. E, por acaso, nós éramos 35, se eu não me engano, ou 35, ou 40, não me lembro o número. Eu sei que eu perdi de 33-2. Ou seja, 33 votaram a favor da participação dele e 2 contra, que era eu e o Marcos Aguiar. Foi o Ayrton Senna. Porra, brincadeira correr contra o Ayrton Senna. Eu com 50 anos de idade e o cara com 19 anos. E aí eu falei para ele, presta atenção, eu estou andando direitinho no kart, no superkart, e na primeira curva eu vou pegar você, vou te botar para fora. Por sorte, eu pude cumprir, porque eu fiz o segundo tempo e ele fez a pole, que era normal. E na primeira curva, depois da largada, eu empurrei ele para fora. Mas não adiantou nada, ele ganhou a bateria. Foi isso. Eu tenho uma foto dessa corrida ele no pódio, viu, Jaime? Eu tenho uma foto dessa corrida ele no pódio. E ele estava ligando, e ele estava perguntando, aquele anelzinho de jardim é seu parente porque é Figueiredo? Eu falei, não, não é meu amigo, não. Mas assim, se você pegar a foto, você vai ver que ele estava falando comigo no pódio, falando comigo. Eu falei, eu não sou parente, ele deve ser um outro Figueiredo, deve ser um Figueiredo sem mim. Ó, vocês dois ficam sabendo que é a segunda vez que ele renega o Figueiredo do Rio de Janeiro, entendeu? Irmão dele. Ele me renegou no Uruguai. Quando ele foi entrevistado na rádio lá do Uruguai, o cara falou, o Jaime Figueiredo. Ele falou, não sei quem é. Como não sabe? Ele tirou em terceiro lugar e tal. Não sei quem é. Não é nada meu, não. E eu era da equipe dele, cara. Essa do Uruguai eu não lembro, viu, Anão? Essa do Uruguai eu não lembro. Tá certo. Diablo Russo. Mas, Carol... Eu lembro. Diablo Russo. Mas, Carol... Diablo Russo ganhou tudo. Todas as baterias de classificação, todas as semifinais e as duas corridas finais. Ele ganhou tudo. Aí foi para a rádio e falou, não conheço esse cara aí, não. Esse cara que tirou aí quarto, terceiro, nem me lembro mais. Não conheço ele, não. E ele era famoso Diablo Russo. Lembra Diablo Russo? Não era russo, era roxo, porque era vermelho o macacão, Anão. Isso. Diablo Roxo, né? Roxo. Não, mas como é que fala vermelho em espanhol? Rojo. Então era isso aí. Diablo Rojo. É isso aí. Carol, já entendi. Até hoje eu tenho um contato com o César Carcel, que é o jornalista que cobriu a corrida no Uruguai. Falo com ele uma vez por mês. Ah, é? Que beleza. Vê se ele tem fotografia. Será que ele tem fotos? Ele ficou de procurar, não me falou, mas eu vou corrigir um passado que você disse que é negro para mim. Eu vou falar para ele, olha, aquele baixinho que corria de kart, chamava Jaime Figueiredo, é muito meu amigo, pode considerar como meu amigo. Eu vou falar isso para ele amanhã. Eu te passo a cópia no WhatsApp que eu vou passar para ele, tá? Carol, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Carol. Falando de automóvel, você já fez história com a maior equipe, talvez, se não for a maior, é uma das maiores equipes de corrida que teve, a equipe Willis. Na sua história, na sua trajetória, qual foi o carro mais gostoso de guiar e o mais difícil? Difícil, eu acho que o mais gostoso, pela simplicidade, era o Gordini, tá? 4 marchas, o mais gostoso.
E o mais difícil realmente era o Alpine, que era uma berlineta transformada, tá? Para ter um motor mais forte, um câmbio diferenciado, tá? Era mais difícil, onde o Bird e o Luizinho eram os reis desse automóvel, e na realidade você era um terceiro chegando junto aos reis, então era o valete chegando no rei. Então era mais difícil de guiar, porque você não podia fazer besteira e tinha que fazer ao mesmo tempo. Então realmente era um carro difícil, e quem dominava nisso era o Bird, com aquele sistema de drift dele, que ninguém conseguia fazer igual, tá? Realmente, o Bird com o Alpine era um rei. Felipe, nós temos também uma imagem, 2 carrinhos amarelinhos aí. Vamos colocar no ar? Vê se é esse carro aí, vamos ver. Deve ser Gordini, o tempo que está demorando para ficar no ar, deve ser Gordini. Ainda está chegando, ainda está chegando. Vê se o carro, Felipe, cadê o carro, Felipe? Já. Não, aí já é um pouco melhor. Aí já é um pouco melhor. Isso aí foi um momento histórico para todos nós, né? Que foi a inauguração da nossa pista aqui no Rio de Janeiro, a primeira pista. E olha quem é que está aí na frente. Mas o Carol, você corria sabe com o Luizinho? Mas essa corrida também tem um fato, vamos dizer, marcante. O Bird, por qualquer motivo, não pôde correr. E o carro 46 era do Bird e o 47 era do Luizinho. Nessa corrida, o Luizinho fez questão de trocar e falou: quero o 46 e o Carol 47. Infelizmente, o 46 quebrou. Ele ficou bem chateado, coitado. O Carol, explica de Carol, novo me diga uma coisa. Trocar a marcha. Não entendi, Jaime. Explica de novo esse negócio de trocar a marcha, se não engatar, se tinha de parar e engatar a primeira. Como é que era isso? Porque como você não tem o sincronizado, você precisa esperar a hora certa que as engrenagens das marchas se encontram para encaixar uma na outra. Então, se as engrenagens não se encontram, aí você é obrigado a parar, porque senão você não acha a marcha. Você fica feito um bobo procurando a alavanca. É aquele negócio que a gente vê e fala, é isso, é no tempo, tinha que passar no tempo. Mas é no tempo. Mas depois que você pegava a mão, tá certo? Você até conseguia fazer. O único problema é que o Greco, com um bom chefe de equipe, tinha um contagiros com um espião. Ele punha o máximo de giro que ele permitia que você corresse. E se você passasse desse giro, o espião andava junto com a agulha lá do contagiros. Então, tinha 6.500. Se você faz 7, parava no box e falava: por isso que você virou tempo, vai quebrar o motor. Tá? Então, é um tempo diferente, sabe? O rádio era uma placa no meio da corrida para te falar onde você estava. Fala, Gildo. Tem uma história, Jaime, que eu escutei, acho que foi em Interlagos, mas tem há muito, muito tempo. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para o Carol. Você lembra de uma pessoa chamada Piero Taruffi, um italiano? Lembro, eu pus ele para correr do Brasil. Conta pra gente como é que foi isso, Carol. A Willis importou o Piero para ensinar os brasileiros a guiar automóvel, principalmente a equipe Willis. E o carro que o Greco emprestou para ele era o meu Gordini de rua, tá? Então você usava a reta antiga de Interlagos entre a 2 e a 3 e fizeram um circuito de cones para você aprender a fazer curva. E eu, infelizmente, capotei com ele ao meu lado direito. Aí ele desceu do carro, fez as malas e foi embora. Mas foi uma acusação. Aí o título do jornal é Carol capota 20 por hora. Essa foi a manchete da semana. Nossa. Carol,
deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. O Jaiminho me falou que você andou vendendo um carro para ele comprando um carro de você. Conta como é que foi essa história aí do seu lado, que eu já sei é do lado do Jaime. Carro ou carro de rua? Carros de rua. Eu comprava da Dacom. Se você comprou alguma coisa lá, provavelmente você está devendo ainda, não? Eu não me lembro. Do cacete. Aqui, você sabe que ele está me gozando, mas ele preparou para mim, eu falei como você falou, o Passat mais bonito que eu já vi na minha vida. Mais bonito. E eu fui visitar a fazenda dele com esse Passat, junto com a minha família. Lembra disso, Carol? Lembro. Mas também, é que a Dacom, para quem não era daquela época, não, precisa explicar um pouco. A Dacom, através do Paulo Goulart, que era um engenheiro gênio, tá? Autorizava a gente a fazer carros especiais para importação, era proibida. Então a Dacom fazia meio conversível, meio targa, fazia o sedã Passat virar uma limousine, tá certo? A Dacom tinha uma gama de automóveis muito grande que ela modificava. E mais tarde, quando eu já não estava na Dacom, entrou o Anísio, que era um gênio, tá certo, de design, e fez vários carros pequenos, tá certo, que até hoje ainda seria um sucesso se tivessem sido fabricados, tá? Então a Dacom foi um marco na história do... Mas você a Dacom foi um marco na história da época, porque ela era a única que a pessoa levava o carro, fazia revisão lá só para ter o decalque escrito Dacom no carro. Eu tenho um carro da Dacom. É isso aí. Senhor. Mas você depois fez a Sulan, que foi muito legal também. A Sulan. Mas não já é uma segunda época, porque a importação estava aberta, e hoje você dificilmente faz um carro no Brasil para concorrer com um carro importado. Falta muita técnica, falta mão de obra, falta alguns insumos para você colocar, tá certo? Então, hoje realmente, todos que tentaram, infelizmente, não tiveram o sucesso merecido pelo produto. Tá? Senhores, tem uma coisa que eu queria que o Felipe colocasse na tela aí, do Geraldo Mesquita. Eu vou ler aqui o comentário dele, tá, para vocês. Ele escreveu o seguinte: pode convidar a eles para conhecerem nossas categorias, em especial a Classic Cup MG, e darem umas voltas em algum dos nossos antigos. Os mais rápidos, é claro. Será uma honra de tê-los conosco, registrar isso devidamente. Dias 3, 4 e 5 de setembro no Potenza. Autódromo que tivemos a honra de fazer as corridas inaugurais. Então, aí, ó, já está aí o convite, o carro já está disponível para vocês guiarem. Eu quero ver vocês dois num carro de novo de corrida. Eu vou de passageiro, André. Eu vou de passageiro. Deixa eu aproveitar. Agradecer. Existe uma coisa que eu acho que o Sudeste começa a ferver com essa história de carro antigo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse nome, carro antigo, não sei o que, tudo mais. Lá no Sul, sempre teve as corridas de carreteira, principalmente com dois grandes objetivos: permitir que as pessoas voltassem ou começassem a correr de uma forma barata, era aquele carrozinho de fundo de quintal, e segundo, manter a memória, que o brasileiro é muito falho de memória, a memória de nomes, tanto de marcas quanto de carros, principalmente quanto de pilotos, que fizeram a história nesse país. Aí o tempo foi passando, e parece que o Sudeste maravilha, né? Começou a se tocar que nem todo mundo tem bala para sentar num protótipo, num monoposto e tudo mais. E começou, graças a Deus, a ter olhos, né, para esses carrinhos que a gente gosta tanto, que fazem parte da nossa história. E por isso, pessoas como o Geraldo, que eu agradeço demais aqui a participação e que eu parabenizo pela iniciativa, pela lembrança desses carrinhos e dessas pessoas que fazem parte também, que participam, que curtem desse lado emocional do automobilismo, né? O próprio Luque Monteiro, mas tantos outros que fazem. Então, essa oportunidade, o Finotti, que o André lembrou, tão bem lembrado, que proporcionam a gente não só
a possibilidade de voltar a correr, mas como resgatar também as melhores memórias da nossa vida. E, com certeza, muitas delas aconteceram dentro daqueles veículos que a gente guarda até hoje no coração. E eu queria perguntar para vocês dois, para o Figueiredo e para o Figueiredo, tá? O quanto vocês acham importante que surjam mais e mais competições utilizando destes carros que já têm algum tempo de vida, para não dizer estes carros do passado. O quanto para vocês isso é importante? Jair, sua palavra aí. Eu primeiro acho, quando vejo esses carros na pista, eu me vejo, né? Da minha época, eu fico numa alegria danada. Como você põe um Escort hoje, preparado, muito bem arrumado, para andar com 200 cavalos de força, e é uma BMW, eu vou, lógico, eu mato a saudade em cima do meu Escort, entendeu? E eu acho muito importante você voltar e trazer de volta essas coisas para a pista. Eu acho muito bacana, O que eu vejo é que, na realidade, hoje, o Sul sempre foi o berço do automobilismo, principalmente o Rio Grande do Sul, com pilotos que eu, infelizmente, esqueço o nome, tá certo? O Catarina Andreatta, entre outros, tá? Que eram Breno Fornari. Excelentes. Breno Fornari, além de pilotos, ele era um mecânico, ele pegava um Ford com motor de Corvette, tá certo? Quer dizer, é uma história que foi esquecida, e o gaúcho não esquece nada, ele está voltando a isso com força. Mas tem um outro lado do esporte a motor que está bombando, é o kart vintage. Tem muitos senhores que não poderiam ter corrido de kart quando eu e o Jair corremos, e estão resgatando a história do kart, tá? E hoje tem acho que 50 ou 60 pilotos com karts antigos da década de 70. Tá? Nossa. E aqui em São Paulo tem um campeonato chamado Gold Classic, que corre o Denísio Casarini, que é um antigo piloto de motocicleta. Hoje ele tem um Maverick, que era do tempo do Greco, tá certo? Ele tem um Escort, que era do tempo do Greco, tem uma Berlinetta está refazendo um Carmanguia igual ao da Dacon, ele está pegando carros da década de 60, 70 e montando para correr, chama Gold Classic. Na garagem dele lá, ele deve ter 8 automóveis ou 9 automóveis, resgatando a história dos automóveis. Resgata não só o automóvel, como as cores da época. Então, o Carmanguia é igual da Dacon. O Escort é igual do tempo do Greco. Quer dizer, é uma história muito bonita para isso. Tá? Uma hora vocês precisariam conversar com ele. E ele foi um dos grandes campeões de motocicleta, o Denísio Casarini. E hoje quem segue a trilha dele é o Deninho. O filho dele também tá. O Deninho é um grande campeão de jet ski. E agora está junto com o pai nessa. Né? O Deninho é campeão de jet ski internacional, não é brasileiro, é internacional. E eu acho que agora ele está correndo junto com o pai nessa. Agora ele está um pouco mais boa, do jet ski não dá. Mas valeria a pena fazer uma matéria. Ô, Jaiminho, já que o Geraldo está sendo louco o suficiente de botar um carro de corrida na mão sua para correr, e o nosso amigo Carol aqui quer ir de carona, então eu vou marcar essa ida de vocês dois lá no Autódromo Potenza. Posso marcar? Bom, eu vou estar em setembro, estou aí. E em setembro, com o maior prazer. Mas se tiver um terceiro piloto e eu e o Carol fomos dois juntos, abraçados dentro do carro, eu prefiro. Vocês não querem mais brincar de baixo? Jaiminho, nós vamos ver quem é o piloto da época que está mais são de cabeça e de corpo do que nós dois, ele guia e nós dois vamos de passageiro. Tá? Isso aí, perfeito. Tá certinho. Pronto, Geraldo. Jaime, você quer a coisa que você pode mais se assustar? É você sentar num banco direito adaptado ou no step adaptado, preso no chão, e descer a reta de tiragem de um Stock Car. Aí você vai falar, esses caras são loucos. Mas, ô Carol, eu até imagino, mas você vê o seguinte,
A gente descer aquela reta de Interlagos, naquela época da gente, de Maverick, que aquele negócio não. E você vinha bombando, desde a placa dos 200, você vinha bombando para parar na 3. Era duro também, hein, Carol? Não era mole, não. Para começar, a gente tem que lembrar que não tinha freio a disco, era só freio a tambor. Certo? Freio a disco era. Mas já que o Jaime falou. Né? Mas vamos relembrar dois detalhes. Interlagos era uma pista em corridas longas, exemplar de nevoeiro. Interlagos à noite era um nevoeiro só. Concorda, Jaime? Eu não enxergava nada. Nada. Então, eu, pelo menos, tinha aprendido comigo mesmo o truque. Enquanto não tinha nevoeiro, eu saía da 2 e contava até a hora da entrada da 3. Então, na corrida com o nevoeiro, eu ia contando, para ter certeza que a 3 ainda estava lá. E às vezes dava certo, às vezes não dava. Né? E aí, outra de Toninho Malvadeza, quando alguém vinha na minha cola para ver onde era a curva, eu punha o pé do acelerador a pleno, e acionava a luz do freio. Aí o cara que dá atrás fala, chegou a hora de frear porque a curva está aqui. E não era verdade. Porque o cara queria aproveitar o meu cavalo para fazer a curva. Essas coisas não existem mais, não. Não. Isso é coisa do passado. Coisa do passado, é coisa que hoje não existe. Coisas folclóricas, coisas maravilhosas da nossa época, entendeu? Porra, era um espetáculo, isso era uma maravilha. Entendeu? Carol, você sabe uma história Vou te interromper um minuto. Deixa eu só cortar você um minuto, que eu lembrei de uma coisa muito, muito importante. Todos nós éramos adversários e, saindo da pista, todos nós éramos amigos. Hoje não tem amigo entre os pilotos, tá certo? Então, hoje você passa num box de corrida de automóvel de kart, o A não fala com o B, não fala com o C, não fala com o D, e ninguém tem coragem de me pedir uma porca emprestada no box do A. E no nosso tempo era o contrário, tá? Todo mundo era amigo, quem pudesse ajudar o outro ajudava, mesmo sabendo que ele poderia ganhar de você na corrida. É verdade. Não? E tem mais, importante. Quantas vezes eu saía do Rio de Janeiro para correr em São Paulo, entendeu? E de noite ia jantar na casa do Carol, na casa do Afonso, ou na casa do Valtinho. Era uma amizade, nós todos éramos amigos. Tinha aqueles passeios de motocicleta, quando foi lançada a motocicleta 450, que vocês compraram aqui em São Paulo, aí em São Paulo, e vocês saíam todos para passear de moto com as esposas, não é verdade? Chegou uma pergunta para vocês dois aqui. Olha só, Horácio Matheus perguntando. Jaiminho, falando de Maverick e bater roda de Fórmula Ford no retão era fácil? Bom, eu tinha duas coisas. Eu não era mocinha, entendeu? Nem bonzinho. Eu não gostava que ninguém me passasse. Mas essas duas vezes, realmente, eu não tive. A da Fórmula Ford eu não tive culpa. O cara, na reta, bateu na minha traseira, na minha caixa de marcha, e eu saí capotando. Foi difícil para mim. E o Maverick tinha muita lata, né, Carol? Tinha muita lata, então podia encostar um no outro, não tinha problema nenhum, não. Jaime, você sabe quem está fazendo essa pergunta? É o Horácio, que corria com a gente, inclusive de kart, e agora mora em Ilhabela, tá? Ah, é? Você não lembra dele? Eu lembro dele. Lembro dele, sim, Horácio. Agora eu lembro. Fala para ele, sim. Se ele tiver ouvindo o programa que ele deve estar ouvindo, fala, eu lembro de você, Horácio. Independente de estar ficando meio gaga, eu lembro. Tá certo. Ô, Carol, mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa antes para você. Existem duas coisas. Um é o piloto agressivo, entendeu? E que precisava de um pouco de agressividade para se colocar bem. E outro era o técnico que andava forte. É esse cara aí do lado. Ó. Esse cara era o bicho. Eu nunca vi esse cara bater. Entendeu? Ele não batia.
Ele não batia. Ele era clássico, clássico, clássico. Entendeu? Um dos exemplos que eu tinha para me dominar um pouco a minha ansiedade era mirar no Carol. Sem sombra de dúvida. Então, Jaime, o próprio Valtinho também era um cara clássico, né, Carol? Mas, o André, vem cá. Depois pergunta para eles, tá? Não deixa escapar essa, não. Agora que o negócio virou tricô, eu quero saber o seguinte: capotar na volta de apresentação pode? É, isso que eu ia perguntar agora. Você sabe disso, Olá, Carol? Responde. Deixaram a roda solta, foi sacanagem. Deixaram a roda Carol, solta. responde aquilo que eu falei para você antes. Do piloto clássico e o piloto agressivo. Depois eu vou contar da capotada, que ô Gildo, pô, tu para com isso, hein? Fala, Carol. Não. Você sabe que voltando no tempo, os amigos que nós temos hoje, todos são oriundos do kart, todos continuaram amigos. Dificilmente você perdeu, vamos dizer, deixou de ter algum amigo porque ganhou ou perdeu para ele. Você tem uma ideia, o Afonso Giafone, que foi sempre o diferencial no kart, que sempre quis fabricar o próprio kart, certo? Nós íamos correr junto, ele com uma marca, eu com outra marca, nos mesmos carros e guardava o kart na mesma garagem. Imagine se hoje é possível você guardar o kart do seu concorrente junto com você, o carro de corrida junto com você. Isso não existe mais. Quer dizer, o mundo mudou. Certo? O mundo mudou. E o Covid agora está mudando um pouco mais. Então quer dizer que eu estou atrasado 50 anos, porque eu tenho um esporte de corrida aqui na minha garagem. Mas olha aqui. Agradecer, André. O Jaime, peraí. Para você não puxar minha orelha, tá? Quem deu essa dica foi um grande campeão que está aqui presente acompanhando vocês, que eu amo de paixão, meu vizinho, Fábio Crespi. Fabinho Crespi. Foi ele que deu a dica. E, Fabinho, beijo no coração para você. Valeu, Fabinho. O Fábio Crespi, além de ser campeão, foi campeão paulista de Maverick. Pô, ele ganhar de Maverick na terra dos paulistas é brincadeira. O cara tem que ser bom. Ele me chamou para correr. Me chamou para correr de Maverick. Foi a primeira corrida na minha vida de automóvel, foi de Maverick. E eu fui em Interlagos e até me apavorei no dia. Eu acho que eu rodei umas 40 vezes naquele autódromo naquele dia. Mas a corrida da capotagem foi muito interessante porque eu fui corrida em dupla com ele, com o Fábio Crespi. E ele fez a primeira bateria. Ele largou lá em 20º tanto e chegou muito bem, chegou lá entre os 10 primeiros. Ele andava muito forte. E aí trocaram a pastilha de freio do Maverick, viu, Carol? Trocaram a lona de freio, eu não sei se era pastilha ou lona. Toco virou. O Toco é da tua época, não é, Carol? Jaime. Então o Toco. Alô, tá me ouvindo? Vamos, vai. Tá me ouvindo? Oi. O Toco era da sua época, não era, Carol? O Toco, o Jaime Silva e o Ciro Caio corriam pelas ciclos do Brasil. Ele era o preparador do... Mas aí já é uma segunda etapa, quando já não tinha mais a Willis, o Greco fundou a equipe Greco, tá? Então o Jaime virou preparador, não era mais piloto. O Jaime e o Toco preparavam um carro meu e do Fábio Crespi, que era o mesmo. E nessa corrida o Fábio chegou, então, muito bem, e na segunda bateria trocaram a lona de freio, o disco de freio, sei lá o que era. E me avisaram. Mas só que na hora que eu estava saindo do box, passou o Marinho Amaral, o falecido Marinho Amaral, que andava muito de Maverick e tinha ganho a primeira bateria. Eu falei, vou testar para saber se meu carro tá bom. Vou colar nele. E eu saí andando e tal, entramos na reta, coladinho, fomos embora. Quando chegou no final da reta, fiz a reta, no final da reta, tirei o pé antes, não precisou tanto do freio e tal. Mas quando chegou na curva de 90, meu amigo, tinha que parar o Maverick. Aí eu apertei o freio, não tinha. Não tinha, aí derrapei, saí fora da pista e aí deu a capotada. Lamentavelmente,
foi na volta de apresentação isso. Foi isso. É isso que você queria saber, né, Gildo? Isso, Soler, são os dois me entregam direto, né? Então, peraí. Eu não vou entregar, não, Carol. Não, Estão pedindo para contar outra história aqui, Carol. Essa aqui é outra história. Do Carol eu só escuto história vitoriosa, né? Carol, conta para a gente como é que foi a emoção de ganhar seu primeiro campeonato. Estão pedindo para saber como é que foi chegar na frente de todo mundo, ver que não tinha mais ninguém na sua frente, cruzar a bandeira com P1 e conquistar um campeonato. Qual campeonato? Paulista. Paulista. De kart? De kart ou de carro? Carro. Ou carrinho de rolemã? Conta pra gente, a história é sua. Estamos falando muito de tempo atrás, tá? Eu acho que é sempre uma sensação ganhar, principalmente se você teve uma disputa ferronha quando o Valtinho corria em São Paulo, do tempo, tá certo? Ou o René Lotfi, ou o Jaime, o outro... Paulo César Salles. O Paulinho Salles. Então, aí era uma emoção. Quando você tinha um motor melhor que deixava todo mundo para trás, era uma vitória, mas não era tão significativa. Assim, eu acho que o mais emocionante de você ganhar uma corrida, principalmente de kart, que é do todo mundo junto, é uma disputa da primeira até a última volta. Acho que aí realmente é uma emoção, porque aí prova que você foi habilidoso o suficiente, não só de guiar, como manter o motor sem quebrar. E naquele tempo era um motor 2 tempos. Então, quando você chegava no fim da reta, para ajudar a lubrificar e a frear, você fechava a boca do carburador para aumentar a quantidade de óleo e gasolina para lubrificar o motor. Então, tinha muitas histórias. E precisa lembrar, para quem nunca correu de kart, que o kart tinha 2 carburadores com 4 agulhas para você regular durante a corrida. Tanto que o Afonso perdeu a ponta do dedo tentando regular a agulha do kart dele. Tá? Senhores, eu vou pegar um negócio aqui, porque me fizeram uma pergunta para ilustrar a história. Mas, Gildo, presta atenção. O Campeonato Paulista tinha Afonso Giafone, Zequinha Giafone, Valtinho Travalini, René Loft, Zé Loft, Paulo César Salles, Maneco Cambacal, Savoia, e aí vai, cara. Tinha um monte de caras que podiam ganhar a corrida. Então, esses caras largavam e era uma fila indiana o tempo todo, não tinha descanso. Não é isso, Carol? Senhores, Jaiminho, me pediram agora aqui a história que você tem que contar. Tá vendo isso aqui, Carol? Você reconhece isso aqui? Isso. Isso aqui saiu do temido Voyage número 70, né? Que eu acho que com Jaiminho Figueiredo e com o Xande Negrão, o carro foi campeão em 85, se não me engano. Tô errado, Gildo? 4? Então tá bom, 84. Me pediram para contar, que você contasse para a gente a seguinte história. Como é que você foi na Brabham comprar peça para aquele carro e como é que você foi a Nürburgring depois da saída da Brabham? Mas tem que contar direito, Jair. Sempre me entregando, Carol. Vou te contar, esses caras são fogo. Essa da Brabham... essa da Brabham foi o seguinte, eu cheguei na Inglaterra com o meu preparador, que era o Sanchão, e aí pedi ajuda ao Chico Serra, entendeu? E o Chico Serra me levou na Brabham. E aí a gente comprou lá. Eles faziam preparação dos motores, né, da Brabham, essas coisas todas, mas tinham também um setor lá que fornecia peças da Volkswagen, motores da Volkswagen. E aí eu comprei a parte de cima do motor da Brabham e trouxe para botar no meu Hot Car. Foi isso. A segunda foi que o Chico Serra nos levou a Nürburgring para treinar.
porque ele tinha ganho uma corrida uma semana antes. Então, nós fomos para lá, alugamos 3 BMWs, eu, Marcos Aguiar, Marcos Jacobs, lembra deles, Carol? E o Chico Serra. E vamos para lá, para Nubra. Bom, aí você pode imaginar o que aconteceu, né, irmão? 3 malucos, entendeu? Botando pega na pista de Nubra. Eram 2 carros marrons e um amarelo. E no final das contas eram 3 vacas holandesas, tudo cheio de marrom e amarelo, todos os carros. É porrada para tudo quanto é lado. Foi uma farra danada, né? Foi isso aí. E o hotel, como é que foi a entrada na curva do hotel? A entrada na curva do hotel. O Chico Serra sai da... Você conhece Nürburgring lá, Carol? Eu não lembro. Essa história eu não lembro, não. Não, a gente, quando saía da pista, você entrava numa ruazinha que ficava na beira do hotel. Essa ruazinha ficava na beira do hotel e na beira da pista. Então você entrava e chegava no final, você dobrava à esquerda para entrar no hotel. E o Chico Serra na frente, pilotaço e tal, veio, acelerou tudo e puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau e entrou para a esquerda. E o Marcos Aguiar, que era meu amigo, estava em segundo ali, veio e fez a mesma coisa. Só que na hora que ele fez isso, Carol, em vez dele entrar para a esquerda, ele foi reto, levando os arbustos, a cerca, levou tudo, e bateu, ficou enroscado lá. Foi uma farra. Isso foi muito legal, foi uma experiência diferente. E para entregar o carro no aeroporto, Jaiminho? No aeroporto, Carol, no aeroporto estamos todos sentados lá, entregamos o carro na locadora e fomos lá para cima para o check-in. E no check-in estamos lá sentados. E os caras, passaram uns 15, 20 minutos, chamaram lá na alto-falante, senhor Tico Serra, Francisco Serra, sei lá, agora nem lembro, e Marcos Jacobs, por favor, compareçam na locadora. Eu falei, porra. Aí ele falou, vamos? Eu falei, eu não vou nada. Pô, eles não me chamaram, por que eu vou? Vão lá vocês. Os carros estavam destruídos, cara. Os carros estavam destruídos. Então, ficou todo mundo apavorado para entregar os carros. Eu falei, eu não vou, porque não me chamaram. Chamaram vocês dois. Era para assinar o seguro do carro, mais nada, mas nós ficamos apavorados. Ficamos apavorados. Carol, você tem alguma lembrança assim? Não. Eu não era tão moleque como eles. Eu era mais comportado. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Por favor. Pois é, quem conhece da tua história, você sempre foi um piloto muito comportado. Você não tem na tua ficha aquelas tantas vezes que você foi chamado na torre para... Você não fez nada, você foi um piloto exemplar. Mas eu quero tirar um pouco você das pistas e colocar você do lado de fora das pistas agora. Eu queria que você me falasse como é ser pai de um piloto de competição. Ser pai de um grande piloto chamado Nonô Figueiredo, que foi da minha época na Stock Car, e que vou ter o prazer de trazê-lo também para conversar com a gente. Me fala como é ser pai de um piloto de corridas. Sofrido. Não, você sabe o que é? Corrida de automóvel é uma coisa muito, muito desgastante. Você trabalha, às vezes, meses preparando o teu carro, pondo dinheiro, procurando patrocinador, que é uma coisa difícil. Vai dar partida no carro, o carro não sai do box. O Nonô teve uma corrida que chamava a Corrida do Milhão na Stock Car. Estava subindo a reta do box, faltava 100 metros, acabou a gasolina. E perdeu a corrida e perdeu o dinheiro. Quer dizer, mais desgastante que isso é impossível. Não é? Eu tenho uma felicidade muito grande que, graças a Deus e graças à competência dele, ele nunca teve um acidente sério. Isso, para mim, é uma dádiva. Tá? Eu já tive alguns acidentes sérios, eu sei quanto você sofre. E agora, com ele ter largado a corrida e tornado-se chefe de equipe e coach, eu vivo mais tranquilo.
Mas Senhores, não é. O Jaime é feliz porque tem 4 filhos, 3 filhas, certo? O máximo que a filha dele faz é jogar basquete e bola cesto. Não, rapaz, Qual é o esporte, meu sofrimento. O qual é o meu esporte das sofrimento, suas Carol, filhas? o esporte das minhas filhas, Fala não. nenhum. É. Nenhum. Agora, mas o sofrimento meu é diferente. Meu sofrimento é na maternidade, que eu fico na porta da maternidade esperando os netos. Esse que é meu sofrimento. Nem falo, viu? Essa é um dos pontos a ponderar quem tem filha, tá? Então, ele sofre duplamente. Corrida de automóvel é um esporte muito desgastante, né? Nem sempre nem premia quem é o melhor, quem tem o melhor carro. Tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a sorte certa, certo? E assim mesmo, às vezes, não completa. Eu preferia muito mais ter continuado saltando a cavalo. Quase que ia acontecer, eu caí do Então, cavalo. vou fazer uma pergunta em cima disso que você falou. Olhando um pouquinho para trás, chegando no século XXI, uma carreira brilhante, um piloto campeoníssimo, uma pessoa queridíssima, de uma bondade, de um coração, pai de filhos e filhas maravilhosos. Carol Figueiredo, o que faltou você fazer no automobilismo? Nada. porra, deixa o cara responder, já. Faltou, não digo que faltou alguma coisa. Talvez tenha faltado o entusiasmo para tentar correr fora do Brasil, tá certo? Eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, não tive esse pique para ir, porque eu tinha uma cabeça da seguinte maneira: se você senta no carro de corrida, pensa na sua mulher, nos seus filhos e nas contas para pagar, volta para o box que você não está pronto para correr, tá? Então, mas eu não faltou nada. Acredito que faltou ter tido menos o acidente de Petrópolis, só. Certo? A única coisa que até hoje tá em cima da minha cabeça. Tá? Mas eu sei que você ama esse esporte, né? De coração. Eu amo porque estou há 59 anos, 60 anos, 70 anos dele. Você acaba se apaixonando pelo esporte. Mas é um esporte. Hoje, o esporte deixou de ser esporte, é um profissionalismo. Então, se você vai hoje na Stock Car, você vê que a maior parte dos pilotos são profissionais, vivem do automobilismo. Meu filho vive do automobilismo. Tá? Antes era um esporte amador. Quando eu e o Jaime corríamos, só tinha um piloto que recebia salário, era o Bird. O resto, depois o Luizinho. Quer dizer, nós punhamos do bolso ou do bolso do pai, certo? E corríamos de automóvel. Hoje, ou o cara tem muito dinheiro e põe do bolso e não faz diferença em corda de automóvel, ou tem que arrumar um patrocinador. Então, ficou um esporte diferenciado, não é, Jaime? É Sim. difícil. Não, é difícil. Não tenha dúvida. Nosso esporte tinha muito mais amor ao automobilismo do que agora. Entendeu? Muito mais. Quando eu falei que não faltava nada. O que eu vejo assim muito errado é os pais hoje com uma porção de moleques correndo de kart, achando que o moleque vai chegar na Fórmula 1. Às vezes o moleque quer jogar futebol, nem quer correr de kart. E a chance de você sair do kart hoje para ir para a Fórmula 1 é uma e vai capaz mais fácil você ganhar na Mega Sena. Tá certo? Uhum. Mudou. Tá certo? Mudou. Hoje você tem um menino que tem importância, que é o filho do Emerson. Você tem outro, o Colé lá, que foi aluno do Valtinho no kart, tá certo? Mas é dificílimo. Porque, inclusive, o europeu que está lá vai proteger o europeu, o alemão, o inglês, né? Não vai. Tem que nascer um Mo com um Ayrton Senna para ter a possibilidade de novo ter um piloto exemplar, um piloto que nasceu com o dom de corrida. Sem menosprezar ninguém, tem gente que nasce com dom.
Tem gente que pega o violão e toca uma música, tá certo? Tem gente que senta no piano e toca um piano, tá certo? O Ayrton Senna e o Moco nasceram para ser corredor de automóvel, certo? O Moco teria sido um Ayrton Senna, às vezes até duplicado do que foi o Ayrton com toda a sua capacidade. Tá certo ou não? Certíssimo. A ideia de piloto é essa aí, que o Carol falou. É difícil, está muito difícil. Vocês podem crer que está muito difícil encontrar um outro Ayrton Senna, cara. Um outro Nelson Piquet. Está muito difícil, cara. Muito difícil. É dom, cara. No tempo que eu e o Jaime corremos, nós não éramos do ramo. Nós aprendemos a guiar e sobrevivemos àquele período, tá certo? Nós não nascemos com aquele dom, tá certo? Nós caímos lá por sorte. Eu caí lá porque, eu nem me lembro por que o Greco me deu a possibilidade de correr de automóvel, tá? Pergunta por quê, eu não sei, tá certo? Não é isso aí, não. Porque eu sou amigo do Cláudio Daniel Rodrigues, tá certo? Então, é diferente. Isso aí eu não concordo, hoje não. é diferente. Isso aí eu não concordo, não. Ele tinha o dom. A minha sorte, ele tinha. Você sorte e o Valtinho. Eu já encontro meu amigo. Não. Você e o Valtinho Travalini tinham um dom. Vocês tinham um dom. Porque vocês brincaram durante anos de ficar ganhando. Era um ou outro, mas é dom. Eles tinham um dom. Eu estou dizendo a vocês o seguinte, que eu corri durante um bom tempo de carro e vi. Eu acho que você está enganado. É que nós tivemos sorte, por exemplo, do meu lado eu tive a sorte do apoio do Mini, do Mário da Mini, certo? E dos preparadores de motor. E do lado do Valtinho, ele teve sorte do Catroc, do outro lá que faleceu, que eu esqueço o nome, tá certo? Do Rino, que preparava os motores, tá? Então, é questão de sorte. Eu, quando corria de 100 com o McCulloch, eu tive sorte de conhecer o Rossmann, que preparava motor em Pasadena, nos Estados Unidos. Então, tá no lugar certo na hora certa. Essa é a verdade. E não fazer besteira. Mas tem que saber. Mas tem que saber dirigir, porque senão não adiantava. E eles sabiam. Jaiminho, Jamile Laudiauser é sua parente? É minha enteada, minha filha querida. Mandou um abraço para você. Bom, obrigado. Senhores, nós infelizmente estamos estourando o horário do nosso programa. Eu vou deixar vocês darem a mensagem de vocês para se despedir. E, Gildo, começa com você. É tão difícil a gente escutar o que escutou na presença dessas duas pessoas, porque além de grandes desportistas, que foi a primeira coisa que a gente conheceu deles, são pessoas maravilhosas, são seres humanos incríveis, são pais de família, são esposos, são companheiros, são amigos, são pessoas que merecem que a gente lembre delas todos os dias e não é esperar morrer para virar estátua em porta de autódromo, não, nem dar nome para pista. Essas pessoas, como os dois Jaimes aqui, como o Carol, como o Jaiminho e como outros tantos que a gente já trouxe aqui e vamos continuar trazendo, elas merecem o nosso aplauso e uma palavra muito pequena, mas com um significado muito grande. Obrigado. É isso. Jaime. Bom, para mim foi de uma importância fora do comum estar aqui hoje no programa. É um programa que eu assisto, que eu gosto, que fala de automobilismo, fala de automóvel e fala das pessoas. Eu estar aqui hoje com Carol Figueiredo é um presente. É um presente. Eu estou assim numa felicidade total. Falei para vocês que vim de vermelho porque eu queria ver o Diablo Rosso. Entendeu? E eu fico muito feliz de estar participando com ele aqui hoje, que para mim foi um presente, um senhor presente. Muito obrigado, um abraço aos amigos e a você, Carol, meu irmão. Dessa vez eu vou a Campos. Você pode me esperar, que agora estou escolado com frio. Me espera lá.
Vai se treinando no frio, porque lá tá frio, viu, Jair? Ontem, quando eu saí de casa, estava 6 graus, tá? Mas diz que frio conserva o velho, certo? Você não põe a carne no congelador para ela durar? Então nós vamos durar muito tempo. Tá certo. Eu queria agradecer o convite, tá? A oportunidade de uma volta ao passado, tá? A oportunidade que vocês estão dando de relembrar sobre o automobilismo nacional, do que passou nos tempos, é mal lembrado e mal arquivado. Se você vai numa federação, não sabe nada, tá? Na CBA. Então, essa oportunidade foi muito gratificante. E eu não vou falar não, porque ele vai ficar chateado, mas o Jaiminho está junto, então aumentou 1000% o prazer. Tá? Ele é um amigo que mora longe, mas continua no meu coração, bem pertinho. Tá? Obrigado a vocês e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Eu estou honrado de estar com vocês aqui. As histórias do Jaime eu já conheço, mas eu queria dividir essas histórias. Do Carol, eu sempre encontro com ele no Facebook, ele vai lá, posta alguma coisa, mas para mim foi ter uma honra estar com você aqui hoje, Carol. Gildo, obrigado por ter proporcionado isso para todos os fãs que puderam nos assistir. E, cara, tem um monte de gente pedindo aqui, agora não é só o Geraldo, não, pedindo para a gente levar vocês em Potenza na Classic. Então, nós vamos levar eles dois lá, tá, pessoal? Grande abraço. Felipe, pode subir as letrinhas. Vai ser um prazer. E mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pela paciência de me ensinar a fazer funcionar o tablet, tá? Felipe, pode subir as letrinhas. Tá bom. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.